Olá, pessoal. Este é o canal Formação de Escritores. Eu sou Marcelo Spalding, pós-doutor em escrita criativa, jornalista, escritor, editor, professor, e hoje estou aqui para falar sobre a diferença entre novela e romance. Escrever narrativa longa talvez seja uma das maiores dificuldades de quem faz cursos de escrita criativa, quem quer ser um escritor. E aqui nesse vídeo, a gente vai pensar um pouquinho a diferença de escrever novelas e escrever romances. Como leitores, nós certamente lemos narrativas longas e sequer sabemos se é um romance, se é uma novela, se é um misto dos dois. Não é importante para nós, enquanto leitores, saber a diferença. O objetivo aqui não é fazer teoria, mas para escrever uma narrativa longa vai ser muito útil, até porque a novela, por exemplo, usa muito mais técnicas do conto do que do próprio romance. Então, entender que há essa divisão e entender o que a gente está fazendo enquanto autor vai ajudar vocês a finalizar e a escrever uma narrativa longa. Para isso, eu trouxe aqui uma tabelinha comparando algumas categorias. Vamos colocar aqui no ar a nossa tabela. Está aqui. Romance e novela. Bom, vamos começar colocando a extensão. Muitas pessoas falam que o romance ele é mais longo, a novela é mais curta. E quantas páginas mais longo ou mais curto? Gente, não tem a ver com o número de páginas. O fato do romance ser mais extenso, em geral, acima de 150, 200 páginas, é uma consequência da sua forma, é uma consequência da sua estética. Assim como a novela, ela vai ficar ali entre 50 e 100 páginas por uma questão estética também. Se a gente colocasse como comparação o conto vai ter talvez 50 páginas no máximo, também. Não é porque o conto ele tem 50 páginas que ele é um conto, não é porque o texto tem 50 páginas que ele é um conto. O texto acaba sendo mais curto por consequência do gênero conto. Logo, o romance é mais extenso, sim. A novela, ela é mais compacta do que o romance, mas isso não é causa e sim consequência. Logo, vamos nos ater às próximas categorias que são mais importantes na hora de se escrever, de se pensar e planejar uma narrativa longa. Núcleos narrativos. O conceito de núcleos narrativos é muito útil para quem vai escrever. Núcleo narrativo é onde nós temos ali um protagonista, dentro e ao redor desse protagonista nós podemos ter vários coadjuvantes. Esse protagonista ele vai ter um desafio, ele vai ter um dilema que ele precisa resolver. É muito comum nas novelas da Globo, para quem é do meu tempo e via novelas na televisão, acredito que a geração de hoje veja menos novelas, mas enfim. Nosso tempo nas novelas, nós tínhamos o núcleo dos italianos, o núcleo da periferia, o núcleo do campo, havia núcleos bem marcados nas novelas. Os atores, inclusive, às vezes nem interagiam com atores de outros núcleos. Mas o que são esses núcleos? Cada um deles tem os seus conflitos, tem os seus protagonistas, tem os seus dilemas. Então, esse é o conceito de núcleo narrativo, onde há uma função completa de personagem e que a gente vai desenvolver ela com mais calma. No romance, nós, em geral, temos mais de um núcleo narrativo. O romance é onde há mais personagens importantes aparecendo ao longo da história e gerando ali ao redor deles um núcleo narrativo. Claro que esses personagens podem e devem se ver, se encontrar, interagir ao longo do texto, mas o fato é que cada personagem foi construído com mais profundidade, surgiram com mais calma na história. Enquanto na novela, o mais comum é ter um núcleo narrativo. Não é tão comum nós termos mais de um núcleo narrativo. Um exemplo de novela, embora sempre seja controverso, é o Alienista, do Machado de Assis. O Alienista é basicamente sobre Simão Bacamarte. Então, o núcleo narrativo de Simão Bacamarte, ele é mais desenvolvido. Mas por que o Alienista não é um conto, por exemplo? Primeiro, porque ele se espalha no tempo. O conto é a história de um conflito, o conto é mais pontual. A novela é a história do personagem, ela se espalha mais no tempo. E ainda há, por exemplo, um capítulo em que tem um capítulo inteiro dedicado ao Crispim, ao vereador. Ah, mas não pode, só pode ter um núcleo narrativo. Sim, mas a novela pode, de alguma forma, trazer outros personagens com as suas complexidades, com seus dilemas, sempre em função do personagem principal, que no caso seria o Simão Bacamarte. E aí a gente vem para o próximo ponto, que é a complexidade dos personagens. Então, assim como no romance nós podemos ter mais de um núcleo narrativo, nós também podemos ter mais de um personagem complexo. E aí vale fazer um parênteses para retomar o conceito de personagem complexo. Nós podemos dividir personagens em planos e complexos. Personagens planos são aqueles que são simples, previsíveis. Eles não vão ter atitudes que nos surpreendam ao longo da história. O Chaves, por exemplo, é um personagem plano. O Super-Homem, ele é incapaz de atravessar o sinal vermelho, é um personagem plano, previsível.
Agora, o personagem complexo é aquele personagem que ele pode sim surpreender, ele pode fazer algo que não seria esperado por ele, esperado dele, ainda que seja verossímil. Dá para dar como exemplo, já que falamos do Super-Homem, o Batman. O Batman, apesar de ser um herói, ele tem raiva, ele tem medo. O Batman ele é mais imprevisível. E nós, de certa forma, somos pessoas complexas. Nós temos também nossos medos, fantasmas, desejos. Então, o personagem complexo é um personagem mais completo, mas ele precisa de mais espaço para se desenvolver. Logo, ele precisa de um núcleo narrativo. E por isso que a novela ela tende a ter um personagem complexo. Às vezes pode ser um par que funcione junto. Se nós pegarmos como, fazendo uma analogia à novela, o Romeu e Julieta, que não é uma novela, é uma tragédia, mas o Romeu e Julieta tem ali um par de personagens complexos, que estão integrados, que funcionam como um só personagem na história. Então, a novela vai ter um personagem complexo, que pode ser até um par, mas ele não vai se espalhar demais. Os personagens ao redor dele não vão conseguir ser personagens tão complexos, porque aí a gente fala do romance, em que o romance, sim, vai ter mais de um personagem complexo para que ele possa se desenvolver capítulo a capítulo, partes por partes, até que a gente tenha essa totalidade do personagem. Então, romance mais um núcleo narrativo, o que acarreta em mais de um personagem complexo. Novela, um núcleo narrativo, o que acarreta como consequência em um personagem complexo, às vezes um personagem complexo em oposição a outro, ou um par atuando como protagonista. O final do romance, curiosamente, não é o ápice do romance. Em geral, o final do romance é um enfraquecimento. O romance tem o ápice um pouquinho antes do final. O final é aquele momento que a gente chama de coda, é o enfraquecimento, é o momento de colocar as peças de volta no tabuleiro. Então, quando, por exemplo, em Senhor dos Anéis termina a jornada principal do herói, chega o clímax, nós temos uma nova cena dele voltando para sua cidade, o retorno do herói, para pensar nos termos do Campbell. Então, o romance ele não tem o final como ponto alto. O final do romance é o enfraquecimento. Já a novela é derivada da tragédia, enquanto o romance é derivado da epopeia. Então, na novela, o clímax, em geral, está no final. O final do texto é o clímax do texto. E notem que aqui nós temos mais uma semelhança da novela com o conto. Por isso que eu insisto, a novela ela é muito mais parecida esteticamente com o conto do que com o romance clássico, o romance tradicional. Logo, um autor de narrativas longas deve sim fazer oficinas e estudar as técnicas do conto, porque elas vão ser muito úteis para desenvolver as suas novelas. Então, no final da novela, nós temos o clímax, nós temos o ponto alto aí da história, em geral, que como é também com as tragédias gregas. Diálogos, vozes, aqui é um conceito do Bakhtin chamado de polifonia, um conceito já bastante utilizado, Bakhtin estuda isso na obra de Dostoiévski. No romance, nós vamos ter mais de um personagem com vozes ativas no texto, seja pelos diálogos, seja por alternância do narrador. Nós podemos, inclusive, ter romances com notícias de jornal dentro do romance, cartas. Então, o romance trabalha com várias vozes, tanto vozes narrativas quanto pensando em gêneros. Essa é uma característica do romance. Ítalo Calvino, num texto muito clássico, muito bom, chamado Seis Propostas para o Próximo Milênio, fala que uma característica do texto do próximo milênio, que é o nosso milênio, seria a multiplicidade. E o romance tem essa multiplicidade. O romance permite esse uso de variados gêneros, vozes, personagens e trocas de narradores. Isso o romance ele permite e às vezes até deseja. A novela, ela não tem normalmente essa multiplicidade toda, ela é mais compacta. É aquela frase que a gente repete muito: o conto é a história de um conflito. A novela é a história de um personagem. O romance é a história de um assunto. Então, pensando a novela como história de um personagem, nós vamos ter a voz do personagem. Ele vai dialogar, é claro, mas o espaço narrativo, o espaço discursivo principal está com o protagonista. Está com aquele personagem complexo, cujo em torno do núcleo narrativo dele gira a história. E a gente pode trazer alguns exemplos, né? Então, exemplos de romance: Don Quixote, 100 Anos de Solidão, Madame Bovary, Os Morros dos Ventos Uivantes. O Stieg Larsson também faz romance com o Homem que Não Amava as Mulheres. Existem vários exemplos de romances na literatura clássica e também na literatura contemporânea. Alguns exemplos de novelas: Metamorfose, do Kafka, O Velho Mar, Hemingway, Peter Pan, Pinóquio, Alice. Essas histórias juvenis, em geral, elas são novelas.
É curioso perceber que a novela ela surge depois do romance na linha do tempo da literatura. Podemos dizer assim, a grosso modo, que o romance surge com Don Quixote, em 1605. Aí depois nós vamos ver o surgimento do short story, do conto. Edgar Allan Poe, 1849, publica Filosofia da Composição, e hoje se considera que isso dá origem ao gênero conto, a short story. A novela surge quase junto com o conto, mas claramente a novela é um conto que se estica, é um conto que ganha espaço. Então a gente pode dizer que a novela deriva do conto. E pela questão da concisão, pela questão dos dias de hoje, nós sermos muito mais, termos muito menos tempo e as coisas serem muito mais rápidas, a novela vai ganhando espaço. E a literatura contemporânea, quando a gente fala narrativa longa, é muito mais feita de novelas do que de romances. Isso é uma questão curiosa, inclusive. Então, os concursos literários, eles têm a categoria narrativa longa. Os cursos como o nosso têm um módulo de narrativa longa. E nesses módulos e nesses concursos se mistura novela e romance. Aliás, uma coisa curiosa é que no Brasil raramente um autor coloca na capa do seu livro romance, porque o leitor vai pensar que é história de amor. E raramente o leitor coloca novela, porque o leitor vai pensar que é novela da Globo. Os dois termos, eles têm estigmas muito fortes, logo se opta, em geral, pelo termo narrativa longa. Mas entendam que para vocês estudarem literatura, estudarem escrita e escreverem narrativa longa de vocês, estudar um pouquinho os conceitos com mais profundidade de novela e de romance vai ajudar. E vocês encontram bibliografia vasta sobre isso, inclusive em textos do começo dos anos 1900, meados dos anos 1900. Os formalistas russos têm um texto maravilhoso sobre isso. Por quê? Porque essa discussão teórica havia na época. E para nós hoje importa menos a discussão teórica, aquela geração estava vendo surgir esse novo gênero que é a novela, do que o aspecto prático, de que a construção de uma novela mais compacta, focada num personagem, com um núcleo narrativo, ela é diferente da construção de um romance, que vai ter uma complexidade maior, vai ter mais núcleos narrativos, requer mais personagens e certamente também mais planejamento. Então, essa é a dica. Coloquem nos comentários se vocês já tentaram fazer uma narrativa longa, se travaram, se não travaram, se foram até o fim. E também coloquem para mim aí qual a novela preferida de vocês a partir desses conceitos. Um abraço e até o próximo vídeo.